Olá pessoal, bem-vindos ao Compassivamente, seu espaço para explorar sua mente com mais gentileza e, claro, autocompaixão. Aqui você vai encontrar assuntos sobre emoções, pensamentos, desafios da vida com um olhar mais baseado na ciência, tá? Porque você merece se tratar com mais leveza. Você já teve a certeza absoluta de que alguém estava te julgando? Mesmo sem ter nenhuma prova disso? Ou já acreditou que alguém estava bravo com você ou chateado só porque você não respondeu ou respondeu de um jeito diferente? Se isso já aconteceu com você, pode ser que sua mente tenha caído em uma armadilha chamada leitura mental. Hoje vamos falar sobre essa distorção cognitiva que nos faz acreditar que sabemos o que os outros pensam e como isso pode estar impactando a sua vida sem você perceber. E de fato, isso é muito prejudicial, porque muitas decisões são tomadas a partir dessa leitura que você faz. Muitos posicionamentos, muitas atitudes, às vezes desistências de alguns cenários, justamente porque você concluiu que o que passou pela sua cabeça é verdade. Ok? Nós vamos falar sobre isso. Ao longo desse episódio vamos entender por que nossa mente faz isso, tá? E isso é muito importante, como esse padrão afeta a sua saúde emocional e principalmente como podemos desafiar esses pensamentos para viver de uma forma mais leve e, claro, compassiva. Então vamos lá, respira fundo e vem comigo nessa reflexão. Você já teve certeza de que alguém estava te julgando, mesmo sem ter nenhuma prova disso? Ou achou que alguém estava irritado com você apenas pelo jeito como te olhou? Isso já aconteceu com você? Já fez essa interpretação? Se sua resposta foi sim, você não está sozinho. A mente tem uma tendência de interpretar o que os outros pensam sobre nós. E na maioria das vezes, essas interpretações são negativas. Isso é o que chamamos de leitura mental. É um tipo de erro de pensamento que afeta a sua autoestima, aumenta a sua ansiedade e prejudica os relacionamentos. Ok? Bom, mas vamos lá para você poder entender um pouco mais. Hoje nós vamos falar sobre leitura mental, uma distorção cognitiva, identificada por Robert Lehigh e estudada na terapia cognitivo-comportamental. Vamos entender por que fazemos isso e como isso afeta a nossa vida e, principalmente, aprender estratégias para lidar com esse padrão de pensamento. Será que sabemos mesmo o que os outros pensam sobre nós? Ou será que a nossa mente está criando uma história sem base na realidade? Vamos descobrir isso junto? A nossa mente interpreta a realidade o tempo todo, mas nem sempre essa interpretação é precisa. Quando interpretamos a situação de forma distorcida, chamamos isso de distorção cognitiva. As distorções cognitivas são erros de pensamentos, padrões automáticos que fazem a nossa mente enxergar e interpretar mal ou criar certezas sem provas. Por exemplo, imagine que você recebe um feedback no trabalho e, se for um elogio, você pode até pensar, foi só sorte. E se for uma crítica construtiva, você pode pensar, sou um fracasso, nunca faço nada certo. Esse tipo de pensamento é um erro de interpretação da realidade, porque não considera todas as informações disponíveis, ok? A leitura mental acontece quando temos certeza do que os outros pensam, sem que eles nos tenham dito nada. A pessoa não te disse nada. E você tem certeza sobre o seu pensamento. Esse tipo de pensamento pode nos levar a conclusões, como eu disse, erradas, causar ansiedade, insegurança e até o isolamento. A leitura mental é quando supomos que sabemos o que os outros estão pensando, sem ter evidências concretas. Nossa mente preenche as lacunas com interpretações negativas e geralmente
desfavoráveis a nós mesmos. Isso é que precisa ser pensado. Não são leituras positivas, geralmente são negativas. Bom, você manda uma mensagem para um amigo e ele demora para responder. Sua mente automaticamente pensa, ele está me ignorando porque não gosta mais de mim. Mas será que isso é verdade? E se ele simplesmente estiver ocupado ou sem bateria? Ou simplesmente viu sua mensagem, mas não pode responder naquele momento. E irá te responder em outro momento. Por que fazemos isso? Por que a sua mente te faz isso? Nosso cérebro está sempre tentando prever o que os outros pensam para nos proteger de rejeições, de julgamento. Isso está muito relacionado à sua história de vida, o ambiente em que você cresceu, a maneira como você cresceu, as frases que você ouviu, sabe? Então, o ambiente onde você desenvolveu seus pensamentos, ele te ensinou fazer leituras negativas, fazer leituras mentais, fazer essas distorções cognitivas, esses erros de interpretação. Isso faz parte mesmo, porque os nossos pais, eles são pessoas que também foram criadas por outras pessoas que também enfrentaram traumas, que também ensinaram a fazer leituras e fazer interpretações sobre cenários. Então eu não os culpo, porque os pais fazem o que podem e na medida que podem e como podem, né? Então, na medida que eles vão ensinando, eles ensinam a maneira que é coerente para eles. E às vezes essas interpretações, esses ensinamentos são erros cognitivos, ok? Bom, a leitura mental pode ser um problema quando acreditamos demais nesses pensamentos. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns padrões comuns de leitura mental. Um clássico. Eles não gostam de mim. Outro. Eu acho que estão rindo de mim. Ele está chateado comigo. E aí, vamos lá. Você já se pegou assumindo o que alguém pensava de você sem ter certeza? Como que isso te fez sentir? Como foi para você? Bom, o que acontece quando você acredita nessa leitura mental, né? Você fica mais ansioso, mais inseguro, você começa a evitar situações e até mesmo evita pessoas por medo do que elas acham, do que elas vão pensar sobre você. Você acaba criando mais conflitos desnecessários, porque você acredita que o que passou na sua cabeça é real, é verdade. Né? Eu me lembro que uma vez, eu já contei isso no Instagram, mas eu vou trazer aqui pra vocês. Eu me lembro que uma vez eu estava no ônibus indo pra faculdade e eu enfrentava um trânsito e ficava às vezes 3 horas dentro do ônibus. E eu geralmente não consigo ler no ônibus, eu fico um pouco enjoada, fico tonta. Então eu gravava as aulas, né, da faculdade e ficava ouvindo no ônibus. E às vezes estruturando algum trabalho mentalmente e tal. E eu me lembro que os meus olhos ficaram paralisados sobre um senhor que estava sentado, sei lá, de uns 70 anos, mais ou menos. E eu fiquei olhando ali para ele durante um tempo. E eu só me dei conta, minha mente estava em outro lugar, pensando de fato nos estudos, trabalhos. E eu só me dei conta que eu estava olhando para ele há muito tempo, que ele estava mandando beijo para mim. E ele estava mandando o beijo naquele momento, e eu olhei e falei, meu Deus, eu estou muito tempo olhando para esse senhor. O que ele interpretou? Eu não tenho certeza sobre o que passou na cabeça dele, mas eu acredito que me ver olhando para ele fez com que ele pensasse que eu talvez tinha algum tipo de interesse. A evidência que eu tenho é que ele estava me mandando beijo. E ele acertou? Era exatamente o que estava passando pela minha cabeça? Não, eu nem estava ali. E às vezes essas conclusões são feitas e elas podem te trazer muitos prejuízos. Ok? Bom, e eu trouxe aqui para vocês uma estratégia, né? Algumas ideias do que vocês podem fazer mediante a essa distorção cognitiva. Entenda uma coisa, mesmo que você conheça o outro, mesmo que você tenha certeza sobre o comportamento do outro, se você não tem evidência, é só pensamento, não é uma verdade.
Por mais que você, não, mas o outro, quando ele faz isso é porque ele tá pensando isso. Se ele não te disse, se ele não confirmou o seu pensamento, isso é só pensamento e é erro cognitivo. Kel, mas eu tava certa. Se você, depois de alguns dias, ou de algum momento, ou de perguntar, teve a certeza que o seu pensamento estava coerente, ok. Você estava certa do que pensou, só que você não pode seguir sua vida acreditando nesses pensamentos sem ter a certeza deles. Um exemplo. Vamos imaginar que você recebeu uma mensagem de um amigo e que nessa mensagem ele talvez não falou com você da mesma maneira que ele sempre fala. E aí você teve um pensamento: fulano está chateado comigo. O que eu fiz? Você começa a pensar. E aí você fica com aquele pensamento. Aí você encontra essa pessoa depois de alguns dias e você age de forma fria, porque você tem em mente que aquela pessoa está chateada com você. E aí fulano não entende muito por que você está agindo daquele jeito. E aí você pode se surpreender com uma pergunta do fulano: o que está acontecendo? Por que você está assim? E aí talvez você responda, eu tô agindo assim porque você tá chateado comigo, você mal falou comigo aquele dia. E aí fulano pode te invalidar dizendo: não, naquele dia eu tava com a minha cabeça muito cheia, eu não tava bem, talvez por isso eu tenha falado de uma maneira diferente, mas eu não tava nem ali, você não me fez nada. Ou também ele pode dizer: sim, eu tava chateado com você por causa disso, daquilo outro e tal. Aqui você teve uma certeza que o seu pensamento não era uma distorção, era uma percepção real do que estava acontecendo. Só que aí você pode lidar apenas com isso. Mudar o seu comportamento, agir de forma diferente com as pessoas só pelo que você acha, pode ser uma grande armadilha, pode ser um grande problema para você. Então, tenha em mente, se você não tem certeza, se você não ouviu, se você não tem provas, o que você acha não pode ser concluído, não pode ser uma verdade sobre o outro. É injusto e acredito que até sobre você. Imagina se isso fosse ao contrário. Essas coisas podem acontecer com a gente. A gente vai decepcionar algumas pessoas. A gente vai falar coisas que às vezes o outro não está esperando. Ok? Então é muito importante que você entenda que a sua mente, ela vai te contar o que pode estar acontecendo. Acreditar nisso e mudar o seu comportamento a partir do que a sua mente te contou é uma grande questão. Aí você tem um problema, porque você está validando a narrativa que a tua mente fez, a história que a tua mente está criando. Ok? Faz sentido? Então vamos lá. Primeira estratégia. Pergunte a si mesmo: eu tenho certeza disso? Esse pensamento que eu estou tendo sobre o outro, por que eu concluí que ele está pensando assim? Por que eu acho que ele está chateado comigo? Eu tenho evidências concretas ou eu estou interpretando? Ou é só achismo? Ok? Tente responder essas perguntas. Isso pode te ajudar. E o mais importante, tente praticar a comunicação mais direta, sabe? Se você perceber e sua mente começar a te dizer alguma coisa do que está acontecendo, você pode perguntar: qual foi sua intenção ao dizer isso? Por que você falou isso? Por que você agiu dessa maneira? O outro às vezes está tão aberto para poder te explicar. Não conclua a partir apenas do que passa pela sua cabeça. Ok? E eu não posso deixar de dizer: pratique a autocompaixão. Em vez de se julgar pelos seus pensamentos, acolha. Minha mente está tentando me proteger, mas eu posso escolher interpretar isso de outra forma. O outro não necessariamente está me julgando. O outro não está rindo de mim. Pode ser outra coisa. Pode ter vários motivos. A verdade, ela só vai ser concreta ou só vai ser verdade para você, esse pensamento, se o outro te disser. Se ele não confirmou, se ele não te disse, avaliar a partir das atitudes. É muito, muito difícil você ter certeza do que está passando na cabeça do outro, porque a sua maneira de lidar com os cenários é diferente da maneira que eu lido. É diferente da maneira que eu me porto diante das situações. Tem coisas que me incomodam que não te incomodam. Por exemplo, eu não sou uma pessoa tímida.
Eu não tenho tanta vergonha, assim, não lido tanto com a vergonha. Claro que eu sinto vergonha em alguns casos, mas eu não tenho tanta timidez. Se precisar falar, eu falo. Então, falar para mim em público não é uma questão, mas para outras pessoas isso é um grande problema. Então, a maneira como eu lido com isso é completamente diferente da sua ou de outras pessoas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a maneira que eu aprendi a lidar com alguns cenários é diferente da maneira que você aprendeu. Então, não significa que quando você estiver enfrentando uma situação, o outro pensa da mesma forma que você pensa. Não. Talvez você esteja até projetando os seus pensamentos no outro, e não necessariamente o outro teve esses pensamentos. Gente, isso faz sentido para vocês? Faz? Bom, a leitura mental é um erro comum da mente. Tenha isso em mente, tá? Mas você pode questionar. Nem todo pensamento é uma verdade. Você pode aprender a desafiar esses padrões e melhorar a forma de se relacionar com as pessoas. Da próxima vez que você se pegar assumindo o que alguém pensa, pare e pergunte: será que eu tenho certeza disso? Ou é apenas a minha mente me enganando? Ok? Eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Isso traz mais leveza para o seu dia a dia. E é um exercício, tá? Não vai mudar do nada. Você precisa praticar. Bom, eu vou encerrar aqui, mas eu gostaria que você enviasse esse episódio para alguém que você sente que seria importante ouvir sobre esse assunto. Tá bom? Foi um prazer ter você aqui e eu te espero pro próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!